Nesse vídeo eu vou falar com Vitor Pimentel. Ele é de Curitiba, nasceu em Manaus, tem 30 anos, faz faculdade de contabilidade, de engenharia civil, e o papo é sobre o livro Silmarillion. O livro Silmarillion, do R.R. Tolkien, ele que tem a coleção dos livros do Senhor dos Anéis, os livros do R.R. Tolkien, eu já bati um papo com ele, eu vou deixar o link aqui na descrição. E o papo é sobre Silmarillion, um livro talvez favorito dele e favorito de muitos seguidores e apreciadores do R.R. Tolkien. Uma coletânea de obras literárias, conto, poesia, escrita pelo filho de R.R. Tolkien no ano de 77. E foi um sucesso de vendas, até hoje tem edições raras, raríssimas, e vendeu milhões de cópias, até hoje é uma referência, e são 365 páginas. E o Vitor Pimentel vai falar sobre um pouco, vai resumir sobre. Olha, entre 100% dos fãs do Tolkien, com certeza o preferido vai ser o Silmarillion. Não tem como fugir. Seu predileto. Esse daqui é a obra-prima do Tolkien, é uma obra póstuma. É interessante que o Silmarillion ele começou a escrever nas trincheiras da Primeira Guerra, só que ninguém, na época, topou lançar esse livro. Então ele teve que lançar o Hobbit, teve que lançar o Senhor dos Anéis, daí foi fazendo o público dele, né? E daí, póstumamente, foi lançado o Silmarillion, que é a obra-prima dele. O Silmarillion é a gênese de toda a Terra-média, de todo o planeta, que é chamado de Ea, né? Enfim, ele dá uma cosmetologia muito bacana, ele dá uma cosmética muito bacana para o universo inteiro que ele criou. Então, o dragão significa o quê? O dragão na capa. Esse daqui é a Queda de Gondolin. Esse daqui é o maior de todos os dragões da época, né? Não o mais perverso, nem o pior de todos. Mas na época em que cai a cidade, o reduto dos Noldor na Terra-média, esse era o maior dragão de todos. O pior de todos os dragões é o Glaurung, que é o pai de todos eles, né? É até mesmo bacana ver que é um dragão sem asas, porém, e um dragão bem menor que esse que aparece na capa. Só que o Tolkien ele não considerava os dragões sendo ou o mais forte ou o maior de todos eles, né? Ele considerava o mais perverso como o pior de todos. Isso daí era um título do Glaurung, que foi subjugado por um homem. Então, o homem, em toda a obra do Tolkien, ele assume um papel, às vezes, nobre, às vezes ser muito mais nobre, ou muito mais valente, ou muito mais honrado que os elfos, e às vezes ser extremamente perverso. Então, o próprio ele cai da maior patente que tinha entre os Valar, né? Ele era o mais poderoso. Ele acaba caindo por orgulho, como se fosse Lúcifer. Tolkien, em nenhum momento, queria fazer essa analogia à religião cristã, só que como ele era extremamente religioso, ele não conseguiu fugir, infelizmente ou felizmente, né, dessa narrativa cristã. Então ele acaba assumindo muito os traços da Gênese, ou então de Apocalipse, e a gente acaba vendo muito evidente na obra literária dele. Então... referências bíblicas também, né? Pelo que você está falando. Extremamente. Apesar dele, durante toda a vida, dizer que não assumia uma analogia cristã, né? Que ele queria fazer uma mitologia própria da terra dele, mas ficou muito evidente, não tem como fugir de todas as referências que ele traz, né?
é muito bacana porque o que forma o ser humano, né, somos nós mesmos, né, e as nossas circunstâncias. E o catolicismo é muito evidente como uma circunstância fundamental na formação de Tolkien. Então ele tem essa parte muito forte, por mais que ele queira fugir, não teve como. Então é bacana ver que o Melkor, fazendo uma analogia com Lúcifer, né? Ele era o mais poderoso entre os Valar, que é como se fossem os anjos. Ele acaba caindo por orgulho, porque ele não admitia de jeito nenhum servir aos homens. E no final é um homem quem vai dar o fim do próprio Melkor. Então é o guerreiro que vence o Glaurung, que seria um dos filhos de Húrin, né? Ele tem uma história extremamente triste por causa de uma maldição do Melkor. Ele acaba se apaixonando pela própria irmã, ele mata o melhor amigo dele, enfim, ele seria o que a gente espera de alguém extremamente perverso. Só que ele arranja a redenção dele, né? Ele consegue se redimir de tudo isso. Primeiramente, derrotando Glaurung, né? Que é o mais perverso de todos os dragões. E daí, num segundo momento, só que daí é uma parte do livro extremamente rara, que foi uma das primeiras edições do Silmarillion, que é ele quem vai dar fim ao Melkor no final dos tempos, como se fosse no apocalipse da Terra-média, de Ea, no caso. Isso é um spoiler? Não é um spoiler, porque infelizmente não tem mais nas edições desses livros novos, né? Então ele fica como uma raridade aí para quem tem realmente as primeiras edições, que é algo que todo mundo sonha, são com essas primeiras edições. Certo. E daí é como uma profecia, né? A gente, no caso, na obra do Tolkien, nós ainda estamos na Quarta Era, que é a nossa era, a Era dos Homens, né? Então seria realmente só no Apocalipse que está previsto dele voltar. Muito da história do próprio catolicismo acabou se perdendo durante o tempo, né? E hoje em dia ser católico é mais ou menos é mais um título do que realmente entender o catolicismo. E daí Tolkien, ele tem toda essa base, toda essa raiz que a gente acaba vendo na obra literária dele, né? O Silmarillion é como se fosse um estudo de patrística. A patrística são o sumo da Igreja Católica, digamos assim. Os maiores tratados de filosofia da humanidade, eu acredito que obrigatoriamente deve-se colocar a patrística, porque ela abrange tudo que a gente pensa sobre religião e de como a nossa cultura ocidental se formou. Então, não tem como fugir disso. E daí não é livrinho de autoajuda. A patrística, ou você conhece muito de filosofia e de teologia para conseguir entender pelo menos uma página, ou você realmente vai sair de lá sem entender absolutamente nada. Na Idade Média, nos contos medievais, o catolicismo é a religião predominante. E os contos de R.R. Tolkien têm muito disso, dessas referências medievais, então estão ligadas ao catolicismo. Então Tolkien soube trabalhar muito com isso. Sim, de uma forma muito formidável, dando uma interpretação teológica muito melhor do que muitos livros de teologia. Sendo bem sincero, isso que estava atacando Gondor na época. Então são sutilezas que o Tolkien vai usando, que você tem que prestar muita atenção e ter uma bagagem literária já muito grande. Senão você perde basicamente tudo que o Tolkien está querendo falar ali. Como eu já tinha comentado anteriormente, a gente sabe que um livro é muito bom, não quando o livro faz o leitor se sentir inteligente, mas quando o livro faz o leitor se sentir um total estúpido. Isso é um livro bom.